Vamos voltar aqui, turma. No vídeo anterior, então, eu falei que no solo existem algumas bactérias que conseguem fixar o nitrogênio. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas pegam o nitrogênio gasoso lá da atmosfera e transformam esse nitrogênio gasoso em amônia. Como elas estão formando amônia, transformando o nitrogênio gasoso em amônia, eu chamo esse processo de amonificação, certo? Como eu havia falado, a amônia, ela não consegue ser absorvida pelas plantas e pelos animais, então ela precisa ainda ser transformada. Essa amônia, gente, ela é transformada em NO2-, que eu chamo de nitrito. Então, a amônia, ela é transformada em nitrito. Quem é que transforma a amônia em nitrito? Bactérias do solo. O nome dessa transformação é nitrosação. Então, as bactérias do solo pegam a amônia e transformam em nitrito. Então, esse processo aqui, de amônia em nitrito, é a nitrosação. Mas as plantas e os animais também não absorvem o nitrito. Então, esse nitrito, ele precisa também ser transformado. Ele vai ser transformado em nitrato, que é o NO3-. Então, o nitrito, ele vai ser transformado em nitrato, em NO3-. Estão entendendo? Ele não é difícil, ele não é um ciclo difícil, ele é um ciclo longo. Mas se você entender, gente, você não vai precisar decorar nada. Entenda, ok? A amônia sofreu nitrosação, virou nitrito. O nitrito sofreu nitratação e virou nitrato. Agora sim, gente, perceba que o nitrato, ele consegue ser absorvido pela planta, olha, pela planta não leguminosa. O nitrato, que é o NO3, ele vai ser absorvido pelas raízes das plantas, um processo chamado assimilação. Então, como é que as plantas não leguminosas absorvem nitrogênio, adquirem nitrogênio? Pela assimilação do nitrato. E nitrato e nitrito são sais, né? Bom, o que pode ocorrer ainda, gente, é que se esse NO3 ele não for absorvido pelas plantas, olha que interessante, o que vai acontecer? Outros tipos de bactérias no solo vão transformar esse NO3 em, lá em cima, ó, em nitrogênio gasoso novamente. E aí eu fecho o ciclo. Essas bactérias que vivem no solo podem transformar o NO3 em nitrogênio gasoso, um processo chamado desnitrificação. Desnitrificação. Aí eu fechei o ciclo, ó. O nitrogênio gasoso, ele é capturado pelas bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes das leguminosas, ou ele é capturado pelas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Se ele vier por esse caminho, o nitrogênio ele vai se transformar em amônia, a amônia vai se transformar em nitrito, o nitrito vai se transformar em nitrato, o nitrato vai sofrer desnitrificação e virar nitrogênio gasoso, ou ele vai ser assimilado pelas plantas não leguminosas. Interessante, né? Mas o ciclo não acabou. Tudo bem, nós sabemos então agora que as plantas leguminosas têm bactérias que absorvem nitrogênio para elas e as não leguminosas absorvem o nitrogênio do solo, através de uma molécula chamada nitrato. Ok? Agora, turminha, e os animais? Os animais, gente, representei aqui por um coelhinho. Os animais, eles absorvem nitrogênio da dieta, da alimentação. Então, quando os animais, eles comem outros animais ou comem as plantas, eles adquirem nitrogênio. Também é uma forma de assimilação de nitrogênio. Quando os animais morrem e quando as plantas morrem,
vai começar um processo de decomposição, né? Aqui, ó, os fungos e as bactérias vão transformar os corpos dos animais mortos, das plantas mortas, entre outras substâncias, os decompositores transformam essa matéria orgânica em amônia novamente. Olha, os decompositores conseguem tirar o nitrogênio que está no corpo dos animais e das plantas mortas e transformar em amônia. E aí, se eu tenho amônia, eu sei que a amônia não é absorvida pelos seres, ela tem que ser transformada em nitrito, depois em nitrato. Gente, o processo em que a amônia ela se transforma em nitrato, ó, é chamado nitrificação. De amônia até nitrato acontece nitrificação, certo? Nitrosação e nitratação já é mais específico. Todo esse processo aqui de transformação de amônia em nitrato, eu resumo como nitrificação. Amônia em nitrito, nitrosação. Nitrito em nitrato, nitratação. Você vai dizer assim, nossa, Cris, que confuso. Gente, não é. Pegue essa aula quando você estiver descansado, quando você tiver acabado de tomar um café para você acordar, ou uma dica boa também é quando você está muito cansado, toma um banho, toma um cafezinho e senta para estudar. Você consegue focar muito mais, tá bom? E o ciclo é isso, gente. O ciclo do nitrogênio é isso. Vamos resumir de novo. Perceba. Ciclo do nitrogênio. Ele é um ciclo todo mediado por bactérias. Lembrem-se que bactérias são seres procariotos, ou seja, eles não têm núcleo. São seres muito primitivos, os primeiros a habitar este planeta. Eu tenho neste ciclo a participação de animais, de plantas leguminosas, não leguminosas, dos decompositores e das bactérias, que são importantíssimas. As leguminosas têm nódulos com bactérias nas raízes, absorvem o nitrogênio gasoso e mandam esse nitrogênio para a planta. Uma relação obrigatória de mutualismo, em que as bactérias das raízes obrigatoriamente precisam da planta e a planta leguminosa obrigatoriamente precisa das bactérias. Há também no solo bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias do solo, gente, também pegam o nitrogênio gasoso e transformam em amônia, um processo conhecido como amonificação. A amônia precisa ser transformada em nitrito e depois em nitrato. O nitrato é absorvido pelas plantas não leguminosas, por exemplo, ou ele então pode sofrer desnitrificação e ser transformado de novo em nitrogênio gasoso. As plantas não leguminosas são aquelas que não têm os nódulos de bactérias nas raízes. Os animais obtêm nitrogênio quando eles se alimentam de outros animais ou de plantas. Então, nós obtemos nitrogênio na dieta. Quando os animais e as plantas morrem, eles vão sofrer a decomposição. Bactérias e fungos vão transformar o corpinho deles, dentre outras moléculas, em amônia. E eu caio de novo aqui na metade do ciclo. A amônia tem que ser convertida em nitrito, depois em nitrato. Quando a amônia se transforma em nitrito e depois em nitrato, eu chamo de nitrificação esse processo, certo? Quero chamar a atenção ainda para algumas etapas aqui bastante importantes que pode aparecer em exercício, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Gente, fiz uma gambiarra aqui para gravar a aula que vocês nem queiram saber. Foca. Isso. Observe aqui para mim, tá? Algumas etapas importantes do ciclo do nitrogênio. Quando o nitrogênio gasoso ele é fixado pelas bactérias que vivem nas raízes, tá? Essa etapa aqui, ó, volta aqui no desenho. Aqui, ó. Quando o nitrogênio gasoso ele é fixado pelas bactérias que vivem nas raízes, esse nitrogênio gasoso, gente, ele se transforma em NH3.
tá? Também é amônia. N2 virando NH3, pelas bactérias que vivem nas raízes, elas se chamam Rhizobium, é gênero Rhizobium. Eu tenho a fixação biológica, certo? Quando eu tenho essa etapa aqui, ó, NH3 ou NH4, tá? Que é a amônia, virando NO2-, que é o nitrito. Essa reação aqui de nitrosação, ó, ela é feita por bactérias chamadas nitrosomonas. Eita, Cris, tem que grifar nome científico. Nitrosomonas, gênero nitrosomonas. Então, quem faz a nitrosação, a transformação de amônia em nitrito? As bactérias nitrosomonas, certo? Muito bem. A próxima etapa, quando o NO2-, ele é transformado em NO3-. Aqui, ó, quando o NO2- é transformado em NO3-. Quem é que faz essa transformação? Outras bactérias chamadas Nitrobacter, gênero Nitrobacter. Eu chamo de nitratação. Aqui, ó, nitratação é a transformação em que as bactérias Nitrobacter convertem o nitrito em nitrato, certo? E por fim, o NO3-, quando o NO3- é convertido novamente em nitrogênio gasoso, quem faz essa conversão, gente, são bactérias chamadas pseudomonas. Pseudomonas. E o processo se chama desnitrificação. Certo? Muito bem. Outra importância do ciclo do nitrogênio, turma, é o que nós chamamos de adubação verde. Perceba o seguinte, deixa eu grifar isso aqui. Cadê minha canetinha? Olha o que eu escrevi aqui. Parte do nitrogênio volta ao solo. Eu chamo isso de adubação verde. O que acontece? As plantas, elas não são cheias de nitrogênio porque elas absorvem ou por bactérias ou elas absorvem do solo. Então, as plantas, elas são seres que são cheias de nitrogênio. Gente, quando as plantas morrem e a decomposição acontece, grande parte do nitrogênio que está no corpo dessas plantas voltam ao solo. Eu chamo isso de adubação verde. Então, quando uma pessoa roça um terreno, por exemplo, o ideal é deixar aquelas plantas apodrecendo, se decompondo em cima da terra. Mas o que as pessoas fazem? Depois que seca, as pessoas põem fogo, né? Aí as pessoas matam as bactérias que devolvem o nitrogênio para o solo. Pouco inteligente, mas é cultural. Fazer o quê? Cabe a nós alertarmos essas pessoas. Adubação verde, turma, é um tema que de vez em quando aparece em exercícios, tá? Certo? Outro tipo de adubação verde é, ó, após a colheita de leguminosas, vou grifar também para vocês perceberem. Após a colheita de leguminosas são as plantas que têm as bolotas de nódulos com bactérias fixadoras. Deixar decompor sobre o solo, que o nitrogênio volta ao solo. Vamos pegar aqui o desenhozinho, ó, entender isso. Essas plantas leguminosas que têm as bolotinhas de bactérias fixadoras, elas são plantas cheias de nitrogênio. Então, quando eu roçar, o ideal é deixar essa planta apodrecendo, se decompondo em cima do solo, porque o nitrogênio que está todo aqui no corpinho dela vai voltar para a terra. E aí, vai adubar a terra. Por isso que se chama adubação verde, um processo extremamente natural de fertilizar o solo. Tranquilo? Gente, era isso. Então, um abraço e até a próxima aula.